Eu sei que no futuro a mão de obra humana será algo escasso, porque as máquinas irão dominar. O que será? Como será a impressão 3D no futuro com a humanidade? A mesma tecnologia pode ser usada de diferentes formas. A impressora 3D, por exemplo, pode ser usada para imprimir armas e imprimir corações, órgãos humanos para transplantes. A impressora 3D só imprime o que alguém pede. Não é uma decisão da tecnologia, é uma decisão humana. Se você olhar a situação social, a impressora 3D é muito perigosa para os empregos. Pense sobre essa camisa. É mais barato produzi-la no Brasil do que nos Estados Unidos. O que aconteceria se em 20 anos for mais barato imprimir esta camisa em Nova York do que produzir aqui? Se isso acontece, a indústria têxtil em lugares como o Brasil vai entrar em colapso. E não há nada que o governo brasileiro possa fazer porque, mesmo que se proíba impressoras 3D aqui, ele não tem controle sobre o que acontece no resto do mundo. O pensamento do governo e de todos nós tem que ser: não proteja os empregos, proteja as pessoas. Os empregos vão mudar, desaparecer, mas novos empregos vão surgir. Por exemplo, vamos precisar de alguém para desenhar novos tipos de moda que nunca existiram. Mas como você transforma um desempregado de 40 anos da indústria têxtil em um designer virtual de moda? Essa é a grande questão. Os trabalhos que serão substituídos. O Amaury, ele é motorista de ônibus. Eu acho que pode ser uma boa conversa. Fala aí, Amaury. Foi retirado dos coletivos os cobradores. Acontece alguma divergência, você tem que pisar no freio para poder você não colidir com o carro da frente. Mas antes de você fazer isso, você tem que prestar atenção como você vai fazer, porque tem gente dentro do coletivo dependendo de você. Como vai ser essa parte da sensibilidade de uma máquina conduzindo uma outra máquina? Computadores não estão ainda preparados para substituir motoristas, mas isso pode acontecer. Mas isso do pagamento é a coisa mais fácil de substituir. Agora vem a parte mais fácil da compra. É só sair da loja. Porque quando a gente passa por esses sensores aqui, eles identificam os produtos que a gente está carregando. Aí a gente olha para a câmera, ela vê quem fez a compra e o valor total já é descontado direto da sua conta bancária. Talvez em 10 ou 20 anos as pessoas não carreguem mais dinheiro. Vai ter uma câmera no ônibus que reconhece a pessoa pelo rosto ou pelos olhos e, imediatamente, debita o valor da conta do banco. Substituir o motorista já é muito mais difícil. O motorista precisa entender pessoas, outros motoristas, pedestres e os passageiros. Essa é a razão para os computadores ainda não substituírem os motoristas. Eles ainda não entendem muito de sentimentos, mas estão ficando cada vez melhores nisso. Mas também tem um lado bom. Ao redor do mundo, todo ano aproximadamente 1.250.000 pessoas morrem em acidentes de trânsito, em sua maioria por erros humanos. Talvez a gente possa salvar 1 milhão de vidas todos os anos. E digo novamente, vão existir novos empregos. Se você pensar em um motorista de ônibus escolar, ele tem responsabilidade de cuidar das crianças. Em 20 anos, se um computador substituir esse motorista, continuaremos a precisar de um adulto para estar 100% concentrado em cuidar das crianças enquanto a máquina dirige o ônibus. A pergunta novamente é: as pessoas terão suporte para se reinventar? Esse desbalanço da tecnologia versus o dia a dia que o Val coloca são coisas que a gente vai ter que aprender a lidar. Eu queria um pouco ouvir as meninas também. Então, Débora, o que você quiser ouvir ou perguntar. Eu senti um pouco de falta de algo que para mim é central para a humanidade, que é a questão racial. Você traz que um dos grandes efeitos perversos da tecnologia é o fato de que a gente vai construir uma massa enorme, um contingente enorme de pessoas que vão ser irrelevantes. Perverso perceber como a população negra ela já vivencia essa situação. Como você enxerga a relação entre tecnologia e racismo?
Eu concordo plenamente com você. Quando se fala em raça, o principal problema é que as pessoas que desenvolvem tecnologia pertencem a um grupo específico. Brancos, classe média, homens e americanos. Eles não são necessariamente ruins. Inclusive, muitos deles têm boas intenções, mas as suas experiências pessoais limitam muitos pontos de vista. Vamos pensar sobre o sistema judicial. O que se vê é que, muitas vezes, para o mesmo crime, a sentença dos juízes é diferente para pessoas brancas e negras. Isso é uma coisa que está presente dentro do ser humano. Mas, se você usar a tecnologia corretamente, nós podemos descobrir muito facilmente esses erros. Se você disser a um juiz que um computador cometeu um erro contra uma pessoa negra e comprovar, ele obrigatoriamente terá que rever o erro. Mas, sem o computador, o que vale é a influência do subconsciente do juiz. E não sabemos como o subconsciente dele funciona. Os computadores não têm consciência. Se eles forem programados corretamente, podem ser mais justos que os humanos. A grande questão é como vamos construir computadores não racistas. Se nós deixarmos apenas os homens brancos americanos de classe média programarem todos os computadores, é um grande perigo. Você falou sobre o julgamento e o sistema prisional. O Emerson ficou dos 19 aos 23 anos dele preso, recluso. Já pagou a dívida que ele tinha com a sociedade. E o que transformou a vida do Emerson foram os livros. Então, eu achei que seria uma boa conexão. 100 pessoas têm o equivalente em dinheiro a 4 bilhões de pessoas pobres. O que essas pessoas, essas 100 pessoas, elas podem e devem fazer para melhorar o estado do mundo e evitar que essas outras pessoas se revoltem? Através de toda a história, nós sempre tivemos um problema. A mídia e os mais ricos sempre precisam de vítimas para colocar todos os problemas nelas. Especialmente governos autoritários e também as pessoas mais ricas. Eles têm interesse em jogar a culpa dos problemas em outras pessoas e não assumir responsabilidades. Nós temos que ter consciência disso e lembrarmos sempre que a maior responsabilidade por todos os problemas da sociedade é dos membros mais poderosos e ricos. Eles têm o poder, eles têm a responsabilidade. O governo, os donos de grandes empresas, os bilionários, eles não são necessariamente pessoas ruins, mas se eles assumirem a responsabilidade e agirem em benefício de todo mundo, será muito bom. Vou conectar até com o Ibis, está do outro lado do balcão. Queria conectar vocês dois, que eu acho que pode ser uma boa troca de ideias também. Eu fui policial no Rio durante 33 anos, nesta cidade. Na minha forma de ver a atividade da polícia, a polícia como uma agência de controle, o futuro dessa instituição depende muito do regime político. E numa sociedade tão polarizada, você falava há pouco do ódio, a gente aqui no Brasil está vivendo muito esse momento de muita polarização. Como é que a gente, num contexto como esse, reinventa a democracia? Dá tempo de reinventar a democracia? A melhor coisa da democracia é que ela é o sistema político mais flexível que os humanos já criaram. É o único sistema que permite questionar-se, reconhecer os próprios erros e aprender com eles. Outra coisa ótima da democracia é que, mesmo se o governo não estiver disposto a assumir erros, a população pode substituí-lo. Você pode escolher um governo e, se não estiver satisfeito, em 4 anos, pode escolher outro. Hoje, a democracia está em crise em muitas partes do mundo, mas não é a primeira vez. E a gente não pode consertar o sistema sem passar por esse período de transição. O maior desafio hoje é que estamos vendo o surgimento de um novo sistema, a ditadura digital. Pela primeira vez na história, é possível monitorar todas as pessoas a todo tempo. Em 10 anos, as novas tecnologias vão fazer com que seja possível que o governo siga todas as pessoas toda hora. Vão usar câmeras, monitorar celulares e, por exemplo, terão chips dentro do nosso corpo.
terá inteligência artificial suficiente para analisar todas as informações de todas as pessoas. Tem países no mundo que já estão praticando ditadura digital e nós precisamos estar atentos e reflexivos que essa ditadura será bem diferente das ditaduras do século XX. Quando a gente estava subindo hoje aqui para dentro da comunidade, nas vielas, a gente estava falando sobre educação e o poder transformador da educação. A gente tem uma professora hoje aqui, que é professora de escola pública para criança dentro da comunidade. Então, acho que se tu quiser falar sobre educação e conectar, eu acho que vai ser bem-vindo, Isis. Eu acho que a tecnologia ela pode ser usada de uma forma tanto para excluir mais, quanto para aproximar e democratizar e difundir. Never mind the afternoon. And never mind the way. A gente na favela, a gente sabe que tem muito conhecimento aqui. Se a gente tem acesso a um tipo de saber que pode dar uma outra perspectiva, sabe? Desconstruir um paradigma, de repente, de exclusão, dominação, disputa e trazer uma outra referência, como que a tecnologia pode proporcionar isso, né? Você está certa que as novas tecnologias têm um potencial de permitir que muitas pessoas compartilhem saberes tradicionais de um povo que antes era oprimido. Tem muito conhecimento em um lugar como esse, e isso é relevante para todo mundo. Hoje é mais fácil do que nunca mostrar essa cultura para outras pessoas, mas o problema é que vocês têm que competir com muitas outras vozes. Eu acho que a missão dos professores está mudando dramaticamente. Nas gerações passadas, a informação era escassa. Tinham poucos recursos, pouco acesso a livrarias. A função principal de um professor sempre foi dar informação para os alunos de algo que eles não sabiam. Uma criança de 10 anos com um smartphone na mão tem mais acesso à informação do que a pessoa mais rica e poderosa do mundo há 50 anos. Tradicionalmente, muitos sistemas de ensino falam sobre uma única resposta certa. O professor faz uma pergunta ao aluno e espera uma resposta. Qual é a capital da Itália? Roma. Qual é a capital da França? Paris. E no final do ano, ele aplica uma prova e o aluno precisa escrever a resposta certa. Isso não é mais importante para o século XXI. Se eu não sei a capital da França, é só eu buscar na internet. O professor não precisa ensinar mais isso. É uma ideia muito ruim educar uma criança dizendo que existe apenas uma resposta certa. A real prova que o professor deve aplicar no fim do ano tem que ter questões que o aluno nunca teve acesso antes para ver como ele lida com uma informação nova, com algo que ele nunca viu. Essa reflexão é o único ensinamento que ele precisa. Não precisam mais ensinar história como era antigamente. É muito mais rico ensinar a pensar sobre a história e não gravar a história. Vamos para o outro lado, então. Já que falou de uma professora, fala de uma aluna. Quando eu li o livro, vários pontos me deixaram muito intrigada. Mas o capítulo principal foi o capítulo 2, que já tem um título assim, que é Quando você crescer, talvez você não tenha um trabalho. Eu pergunto a seguinte coisa: quais profissões que hoje em dia existem, que lá no futuro, daqui a 20, 30, 40 anos, não vão existir mais? Se alguém chegar para você e dizer, eu sei as profissões do futuro, desconfie dessa pessoa. Mas nós temos algumas indicações. Toda profissão que é muito repetitiva, de uma ação muito monótona, é mais fácil de ser automatizada. Isso pode ser desde uma habilidade física, como, por exemplo, operar sempre a mesma máquina, até mesmo uma habilidade de conhecimento, como um médico. Alguns médicos recebem a informação de um paciente que está sentindo algum sintoma. Eles pegam essa informação, analisam, chegam a um diagnóstico e receitam um remédio. Isso é fácil de automatizar porque isso é coletar e analisar informações, e os computadores fazem isso muito melhor que os humanos. Mas um enfermeiro é muito mais difícil de automatizar, porque eles precisam de uma habilidade social. Por exemplo, eles precisam entender as emoções daquele paciente, e isso é muito mais difícil para um computador.
Mais importante do que isso é a flexibilidade mental que será exigida das pessoas no mercado de trabalho em 2040. Sempre novos empregos vão surgir e desaparecer. Não será mais aprender uma única profissão e fazer aquilo por 50 anos. Possivelmente, a cada 10 anos as pessoas precisarão aprender uma nova profissão. E por isso, essa flexibilidade mental para estar aberto a essas mudanças é algo que precisamos enfatizar na educação das crianças. Bom, segundo o que você falou agora, o Yuval tem uma pessoa então que não vai perder o emprego aqui. Renata. É possível que as pessoas possam se curar sozinhas com chips no corpo? E os médicos humanos vão ficar desempregados? Algumas operações vão ser mais baratas e melhores se feitas por robôs. E pense uma coisa, os robôs nunca ficam cansados, podem trabalhar 24 horas por dia, robôs nunca estão estressados ou distraídos, o que os torna mais baratos. Não precisam de salários. Bem, tem muitas possibilidades com as novas tecnologias médicas. Provavelmente a primeira revolução será nos diagnósticos de doenças. Você me perguntou sobre chips no corpo. Vamos falar sobre o câncer, por exemplo. Uma pessoa normalmente descobre que tem câncer quando ele já está em um estágio avançado. Elas sentem alguma coisa, mas não veem necessidade de procurar um médico. Acham que vai passar, mas passa uma semana, um mês, um ano e aquilo não melhora. E aí a pessoa pensa, tem algo errado, vou ao médico. E quando ele descobre, já está em um estágio avançado. É doloroso, é caro para tratar e muitas vezes não se tem sucesso na cura. Mas em 20 ou 30 anos, nós podemos ter sensores biométricos que monitoram constantemente qualquer dor no nosso corpo. Vamos supor que todas as informações contidas no meu corpo vão para o meu celular que as analisa. Você pode não estar sentindo nada, mas dessa forma, você pode descobrir um câncer bem mais cedo, porque seu celular te alerta que você tem um pequeno tumor. E será muito mais fácil e barato de tratar. Tem muitas promessas de melhorar a saúde das pessoas. Bom,